Olá, olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais um Referências Bate-Papo. Tô aqui aumentando a mídia. Como é que estão vocês? Como é que estão vocês? Diga aí como é que estão vocês em meio a essa crise mundial, política, hollywoodiana. Como é que estão vocês? Mila, estão todos bem? Mais um Referências, né? Mais um programa do Referências. Bate-papo. Sempre trazendo aqui pessoas, né, que são referências no que fazem. Jorge, meu irmão. Sobrevivendo, né, Carol? Sobrevivendo, sim. Todos nós, né? Tentando sobreviver. Viver e não enlouquecer, né? Em meio a toda essa crise. Emerson. Como estão vocês? Ai, que alegria, felicidade de estar com vocês aqui. E hoje estarei conversando com um convidado maravilhoso. Eu sempre tento trazer, né, papos maravilhosos, com boa energia. Léo, para que as pessoas se sintam melhor, né, em meio a toda essa crise, em meio a todo esse caos político, sanitário, hollywoodiano, mundial, né, essa guerra, né, essa crise econômica, inflação. Como é que vocês estão lidando? Como é que vocês sobreviveram aí ao mês de março? Me contem aí. Hoje o convidado, salve, salve. Hoje o convidado é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu gosto muito. A gente vai trazer um pouco, né, falar um pouco sobre referências, sobre inspiração, como ele tem lidado, né? Hoje estarei conversando com o ator Dreyson Menezes, um ator maravilhoso. Ah, Léo, fique tranquilo. Essa live aqui é para quem está assistindo, mas também todas as lives ficam disponíveis no YouTube, viu? Então, tem a galera que está assistindo agora e tem a galera que vai assistir no YouTube. Então o link fica na minha bio. Vão lá na minha bio, tem o link lá. Mas me digam aí como é que estão vocês. Daqui a pouco o convidado chega. Enquanto o convidado não chega, eu vou fazer aqui um pouco a apresentação dos meus parceiros, né? Os meus parceiros é a Astral Cultural, né? A editora que tem dado maior força. Dando maior força, sabe? Aqui no Referência. E vou trazer aqui alguns livros deles, né? Eles vão lançar agora o terceiro livro da trilogia, né? Da Tracy Wolfe, best-seller. O primeiro foi esse aqui, ó. O Desejo, né? Que livro bonito. Que capa maravilhosa. E o segundo da saga também vai ser a leitura coletiva, né? Da Astral Cultural, O Paixão. E eles estarão lançando em breve o terceiro livro da saga, então corre aí para você comprar, né? O seu kit, né, do primeiro e segundo, para não ficar de fora, né, do terceiro. Vai ter essa leitura coletiva. E outro livro maravilhoso que eu li, eu até publiquei um trecho aí, aqui no meu Instagram, a galera super gostou, foi O Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. Livro maravilhoso, livro incrível. Aqui é a capa, ó, vou deixar aqui perto. Aqui, ó. Capa dura, lançamento da HarperCollins. Livro maravilhoso, livro incrível. E nem tenho o que dizer, velho. Eu vou fazer uma resenha depois. Fiz até uma arte já sobre alguns textos. Mas discute, né, sobre a questão da masculinidade, principalmente masculinidade em tempos de crise, né? Masculinidade tóxica. É complicado. Gabi, como está você, Gabi? Tudo bem? Então, o livro Homens Pretos Não Choram, um dos melhores livros do meu 2022. Um dos melhores da minha vida, bem inspirador. Chorei bastante. São contos, né? No cotidiano, então se discute muitas coisas: paternidade, masculinidade, sexualidade. Bem necessário. E amanhã, né? Para quem é daqui de Salvador, que está assistindo aqui agora, essa live aqui agora, amanhã ele estará aqui. No Shopping Bela Vista, às 6 horas. Lá na LDM, estarei presente lá também com minhas artes. Então, quem quiser chegar, chegue.
Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. E é isso. Deixa eu ver quem tá aqui assistindo comigo aqui. O Michel Reis. Michel, você fez uma pergunta lá pra mim lá hoje. Eu vou responder. Sempre deixo enquetes lá, né, pra vocês dizerem o que é que vocês querem ver no meu perfil, quem ou o que vocês querem que eu desenhe, por aí vai. O convidado chegou aí, ó, o lindão maravilhoso. Chegou aí. E então vocês que estão assistindo aí, você Gabi, você Michel, deixem lá sempre nos meus desenhos quem você quer que eu desenhe, o que que você quer que eu desenhe, temática, o que for. Estarei lá fazendo. Mais uma vez aqui eu vou mostrar a capa do livro. Homens pretos não choram. E se o Stefano Volpe estiver assistindo também, ó. Um beijão pra você, Stefano. E vocês estão lendo o quê? Além de como vocês estão passando aí esse mês de março, como é que vocês, o que é que vocês estão lendo, o que é que vocês estão fazendo de interessante? Me digam aí. Vamos aqui papiar enquanto o convidado não chega. Pronto, o convidado chegou. Vamos agora para o que interessa. Aqui. Olá, Aê! Fala, meu rapaz, eu esqueço o quanto você é bonito, sabia? Eu vejo suas fotografias, mas ver você assim em movimento, ou em vida, ou pessoalmente, nada se compara. lindo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo certo. É um prazer enorme receber você aqui hoje nessa conexão Rio-Salvador, né? Você que a gente se conheceu aqui em Salvador pessoalmente, né? E foi essa conexão Pois é. gostosa. Então, é um prazer receber você aqui hoje. E eu estava falando aqui de um livro aqui interessante. Homens Pretos Não Choram, né? Cara, eu tô Fala louco sobre pra ler esse livro. masculinidade. Um livro maravilhoso, você vai amar, amar. E o autor, o Stefano, é um homem maravilhoso, incrível. Acho que você vai se ver de muitas maneiras nesse livro. E é maravilhoso, né? Estar aqui com você hoje, porque muitas coisas que a gente vai conversar hoje tem muito a ver com o livro. Se faz necessário, né? Em um período que a gente precisa se fortificar, né? Nós, homens pretos, a gente precisa se fortificar, se unir, né? Porque, querendo ou não, em tempos de crise, a gente tem muita dificuldade para lidar, né? Não só externamente, mas também de forma interior. Então é um prazer receber você aqui hoje para a gente poder trazer referências, falar de coisas positivas e, querendo ou não, agregar com energia positiva, com motivação, entre outras coisas, né? Diante desse período de caos, né? São tantas notícias ruins que bons papos, descontração e falar sobre inspiração, aprendizados se faz importante. Então, é um prazer enorme receber você aqui hoje. Prazer é meu, meu. Te admiro pra caramba. Já te admirava, te acompanhava antes de te conhecer pessoalmente. Antes de te conhecer pelo Instagram até, né? Antes de trocar uma ideia. Sim, Conseguiu começar a trocar uma ideia. Você fez uma arte minha linda que eu tenho aqui no meu escritório. Que eu sempre olho pra ela todo dia. E a gente conseguiu se conhecer pessoalmente. Foi um prazer trocar uma ideia, sim, falar com vida, família. sim, sim. Pois bem, então, e mais uma vez aqui, ó, gente, a gente está fazendo aqui o Referências de hoje, né, com o Dreyson, e o Referências, lembrando, é um bate-papo, a gente fala sobre referências, né, a gente vai entender melhor sobre as referências do Dreyson, o que é que inspira ele, sobre como é os processos dele, a ideia é exatamente essa. Então, se você quiser deixar perguntas, né, tem aqui um íconezinho aqui embaixo com símbolo de interrogação, deixem lá, e as perguntas que a gente não conseguir fazer hoje, as perguntas boas, a gente vai deixar para um próximo bate-papo. O Dreyson tem a vida bem corrida, a gente sabe disso, né? Porque muita coisa que você faz, quem te acompanha sabe muito bem disso. E quem não acompanha, comece a acompanhar. Mas hoje ele se disponibilizou aqui, está aqui com a gente conversando, esse bate-papo maravilhoso. Então, vamos aproveitar. Vamos. Pois bem, e aí? Posso já fazer já as perguntas que a galera mandou? Muitas perguntas interessantes. Ó, pode ficar à vontade. A primeira é, antes de tudo, homens pretos choram ou não? Choram menos que deveriam. Acho que a gente tem caminhado cada vez mais
para discussões, né, reflexões. Esse livro é um exemplo disso, né? A gente tem um livro lançado com essa Sim. temática. Eu mesmo faço 2 espetáculos com muitos homens pretos, pensando suas afetividades, né, suas sensibilidades. Sim. Acho que a gente ainda tem muito que andar, né? Eu acho que a arte, né, tanto o teatro, que é a minha arte principal, né, a atuação, como a literatura, como esse livro, são caminhos possíveis, né, para a gente começar a furar essa muralha que nos foi colocada de que homens pretos não choram, não têm sensibilidade. Sim. Né? A gente sabe que socialmente a gente carrega o estigma de nós não somos o homem, né? Quando a gente pensa o homem preto, ele não é o homem. Né? É um homem branco e com todas as suas questões, estereótipos e até quando a gente vai discutir machismo, é sempre importante a gente entender o lugar do homem negro dentro de uma perspectiva de machismo, né? De uma construção de quem é esse homem que está realmente no topo da pirâmide social, né? Não é um homem preto, é um homem branco. E dentro de uma lógica de tentar alcançar, né, tentar ser esse homem ou homem, o homem preto ele sofre uma série de coisas, né? Primeiro que ele não é e não vai ser, né, esse homem branco. E outra que além dos estereótipos que já são colocados na construção de masculinidade de homens brancos, homens não negros, sobre nossa construção de subjetividade, sobre os nossos corpos, são jogadas uma série de outras condições e estereótipos, né? Então a gente é moldado a partir de outros vieses também, né? Então o homem preto, o homem não chora, né? O homem de modo geral não chora, mas o homem preto muito menos. O homem preto ele é animalizado, né? Ele é brutalizado, é um homem bruto, é um homem agressivo, é um homem que é alcoólatra, que é o bandido, que é o presidiário, né? Tem vários outros estereótipos que são colocados sobre a gente. E uma coisa que eu acho muito cruel é falar de masculinidade preta é um assunto que, se deixar, eu vou embora, assim, um assunto muito me interessa. Oxi, a casa é sua. Pode ir embora. O que eu acho mais doido de pensar é o quanto a gente, enquanto homens pretos, começa a usar, mesmo que inconscientemente, alguns estereótipos como se eles fossem positivos, porque são os que nos dão uma sensação de positividade, né? Sim. Então, nós somos hipersexualizados desde criança, né? A gente consegue ver em pesquisas, né? Homens pretos são hipersexualizados desde a sua infância, né? E é o grande, né, objeto sexual animalizado e sempre pronto, né? Do grande falo. E muitas vezes nós, homens pretos, nos colocamos, mesmo que inconscientemente, nessa caixa, porque é uma tentativa de achar um viés positivo, né? Então, pelo menos, você vai ser o cara que transa muito, o comedor, o grande provedor sexual, né? E isso também é uma violência contra nós, né? Contra a nossa subjetividade, contra a nossa construção de individualidade, né? Sim. Enfim, já vou embora falando disso. Não, velho. Isso que você falou é muito interessante, é muito importante. Eu acho que nós, homens pretos, né, que a gente está dentro, querendo ou não, a gente está dentro de uma bolha que é artística, né? Nessa bolha artística, essa discussão ela vem acontecendo com mais frequência, ao ponto que a gente tem aquela sensação que está sendo discutido, mas não. Fora dessa bolha artística, na sociedade comum, como dizemos aqui em Salvador, no meio do povão, não se discute, as pessoas não discutem sobre isso, ou quando se conversa é sempre de uma forma um pouco mais rudimentar, com poucos elementos, poucas ferramentas de observação. Então o que você fala é muito, muito importante. Eu tento trazer no meu perfil, acho que no seu também, nós como artistas e homens pretos, né? Muita gente que muitas vezes se vê distante das artes, da teledramaturgia, né? Tudo isso se vê distante porque a gente até então coisas de pessoas brancas e classe média ricas, né? E hoje não, hoje quando tem pessoas como nós, né, que traz a arte, né, nas redes sociais e aproxima, muita gente que não tem esse contato com esse tipo de arte, né, esse tipo de cenário artístico, tem contato com a partir da gente. Então é importante quando a gente fala, quando a gente traz, então a casa é sua, tudo que você achar que é pertinente, pode ir indo aqui que eu tô te ouvindo, e sua vivência é muito importante. Continue.
E também uma coisa que eu acho sempre muito importante falar, porque por mais que seja um assunto que está ganhando cada vez mais espaço, é ótimo que ele ganhe, Sim, a gente não inventou isso, né? De alguma forma a gente deixou de olhar, né? A gente tem sim, figuras como Cartola, que é um homem preto de uma sensibilidade tremenda, né? A gente tem Solano Trindade, que é uma dos artistas que eu li que escreve sobre amor de uma maneira mais sim, avassaladora, assim, né? O Solano Trindade tem uma, uma profundidade na sua simplicidade na escrita, né? Uma escrita popular, uma escrita pensando em sua negritude, isso nos anos sim, 50. Então, a gente é constantemente apagado, né? De várias formas, e uma delas é no referencial de homens negros sensíveis, né? Que falam sobre sua sensibilidade, que pensam sua sensibilidade. Então, não é um sim, assunto de agora, não é uma coisa que a gente só viu agora. É porque realmente a gente é constantemente apagado. Eu acho sempre importante sim, voltar e olhar para a quantidade de homens pretos, compositores, autores, artistas plásticos que já abriam a sua sensibilidade, né? Já ultrapassavam essa barreira do que a sociedade diz que um homem negro deve e pode ser. sim, sim. Bem cirúrgico isso, e importante, importante quando você fala essa questão da volta, né? De voltar atrás e lembrar que isso já está sendo falado há muito tempo, mas esse apagamento ele acontece, é uma coisa sistemática, né? Uma coisa que é proposital e a gente precisa, né? Como agentes, né? Agentes de mudança, trazer isso. Preciso sua fala, Dreyson. Pois bem, já para a gente já pegando esse já no gancho desse papo já que está incrível já trazendo referências, coisas boas. Uma coisa que eu sempre falo para meus convidados: muita gente começa a seguir você, começou a seguir ontem, anteontem, um mês atrás e não conhece sua história. Sabe, cai meio de paraquedas, pega ali tudo isso. Então a pergunta que eu sempre faço aos meus convidados e você, quero ouvir de você. Quem é Dreyson Menezes por Dreyson Menezes? Me diga aí. Essa pergunta é difícil, né? Cara, eu acho importante sempre dizer que eu sou de Porto Alegre. Eu moro no Rio de Janeiro já tem 13, 14 anos, mas eu sou de Porto Alegre, é uma Sim, capital também, mas é uma capital de um estado muito provinciano, né? Com uma cabeça muito fechada, muito limitada, uma visão de mundo muito limitada, né? E de sim, diversidade, de questões sociais e étnicas principalmente, né? Então, muita gente olha para mim e vê um homem negro de pele clara e pensa sobre minha, talvez em alguns lugares, uma passabilidade que eu não nem acredito que eu tenha, talvez em Salvador, né? A gente já teve essa conversa quando eu estiver aí. sim, Mas eu sou um homem negro de Porto Alegre. E, e, e isso fala muito sobre a minha construção, né? Como homem negro. Porque nunca foi uma novidade para mim eu ser negro. Por mais que eu tenha a pele clara, mais clara, né? sim, Porto Alegre eles são muito certeiros de quem é branco e quem não é, né? No Rio de Janeiro você vê uma mistura maior, e no Salvador mais ainda, né? Quando eu falo sobre quem eu sou, eu sempre penso nisso, assim, eu sou um homem negro de pele clara com pais negros, os dois, todo mundo acha que tem pai ou mãe branco, mas os meus dois pais são sim, pretos de pele clara também, que se sabiam pretos, que falavam sobre isso, né, com a gente desde a infância. Fui criado por uma mãe pensando autoestima e construção de autoestima de todos nós. Eu tenho 3 irmãos, falando muito sobre isso. Não vem de uma situação de pobreza, que também é um estigma que é muito facilmente colocado sobre a gente, né? Por questões sim, também estatísticas, mas isso não pode ser um limitador, isso não pode ser um estigma, né? A pele preta não pode ser associada sempre à pobreza, à miséria. Meus pais, né, batalharam muito na vida, vieram realmente da pobreza para alcançar um lugar social que quando eu sim, nasci, né, eu já tinha um lugar bom, né? Então cresci com minha mãe falando sobre faculdade, concurso público, trajetória de vida, conquistar sim. coisas. Então eu cresci com uma sede de conhecimento muito grande, assim, né? Já estou me perdendo, é uma pergunta complexa filosófica Não, falar com você. tá se perdendo, tá se encontrando, vai indo. Mas eu sou essencialmente artista, né? Me entendo como artista desde muito novo. Fiz Sim, faculdade de teatro, não pensei em outra profissão.
Hoje eu tenho várias sim, profissões, todas elas são artísticas, ou a que mais sai é a marca de saias, né, a Galo Souto, que tem um viés muito sim, administrativo, empresarial, mas também artístico, porque é um trabalho criativo, sim, e pensa a inovação, é uma marca de saias para homens, né, a Galo Souto. E eu sou um cara muito sedento por conhecimento, assim, eu adoro aprender, não me vejo em nenhum momento da vida deixando de aprender alguma coisa. Eu gosto de novidade, gosto de me sim, desafiar. Em alguns momentos, pela quantidade de trabalho, eu parei de estudar, eu parei de me desafiar e voltei desde do ano passado, assim, voltei com muito afinco a estudar coisas novas, né? E sim, gosto muito de lecionar. Eu acho que fora a arte, uma paixão que eu tenho é ensinar coisas, né? Eu acho que conhecimento é feito para ser dividido. Eu comecei a dar aula com sim. 15 anos e percebi que era uma paixão. Novo? Com 15 eu já dava aula de teatro, já dava aula particular. Eu sou de exatas, embora todo mundo ache que sou de humanas, eu finjo que eu sou de humanas, eu sou de exatas. Eu dava aula de química, física e matemática, sempre com uma Rapaz! facilidade. Pois é, é. E por isso que eu consigo administrar uma empresa hoje. E não sei o que mais falar sobre mim. Isso me descreve bem. Pisciano. Para quem entende de astrologia, falar que eu sou pisciano acho que me resume bastante. Isso é interessante porque a gente, né, nós, né, principalmente pessoas, né, como você falou, você é uma pessoa que busca sempre aprender. A gente tem uma geração hoje, né, que tem a possibilidade de aprender e achar informação facilmente, Uhum. né, com a internet, né. Então a gente consegue falar sobre muitas coisas e opinar sobre muitas coisas, mas a gente não precisa no Google sobre nós mesmos, né? A gente tem que olhar para dentro, né? Olhar para dentro e tentar se descrever é complicado É. sempre, né? Não, mas isso que você falou pontos importantes aqui, interessantes. Dá para ter essa entrada assim sobre esses temas, mas uma das coisas que você falou sobre a questão do tom da pele, né? Se discute muito isso aqui no Brasil, né? Ah, mas você é negro, mas é negro de pele clara, tudo isso. E vem muito dessa ideia que tinha antigamente, né? Da tentativa de branqueamento da população, Uhum. onde tem esse estigma, né? De tipo, ah, não, a gente tem que tentar clarear o máximo possível. E interessante o que você falou. As pessoas me dizem isso, né? Eu nunca fui no Rio Grande do Sul, mas como o Rio Grande do Sul é um estado branco, vamos dizer assim, né, de forma geralzona, né? Claro que tem muitos a gente pode esmiuçar isso aqui, né? Mas de maneira geral é um estado branco. Então você é branco ou você é negro, e isso a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Onde a população é minoritariamente em quantidade, né? De pessoas negras, então não adianta você ter pele clara, você é negro e acabou. Enquanto aqui, tipo, em Salvador, não sei se Rio de Janeiro também é assim, tem muita tentativa de não, ele tem pele clara, tudo isso, essa questão mesmo de. Como aqui a maioria das pessoas são negras, essa tentativa de tentar se ver como branco. Então, isso que você fala é muito interessante, é um tema que a gente pode depois, em outras bate-papos, discutir sobre isso. Mas isso é pertinente, sua fala é pertinente. E realmente tem muitas pessoas que não têm, né? Se identificam como parda, ou então enviam todas as nomenclaturas e acabam não enxergando a própria negritude, né? Ou acabam negando, né? Negam a própria negritude. Então é muito importante que você, quando você falar isso, essa questão o autoconhecimento, a autoidentificação, né? E conhecimento da própria negritude. Você se conecta muito também sobre essa questão da negritude do homem preto, né? O homem preto às vezes tenta fugir disso, ou quando assume essa negritude, ele assume em estereotipos, né? Que são ainda racistas. E sobre o que você falou, né, sobre o que você faz, tudo isso, me conte aí, você fez faculdade já começou a dar aula de dramaturgia, fez faculdade de teatro, tudo isso. Como é que você adentrou nas outras áreas que você hoje atua? Me conte um pouco sobre isso. Bom, eu comecei atuando, né? Comecei pensando atuação, criança, ainda pré-adolescente, comecei a estudar teatro com Sim, 12 anos. Minha irmã mais velha já tinha começado a atuar profissionalmente, consegui se manter com isso. Então, isso com certeza sim, foi um sul, assim, né, pra gente, eu, minha irmã mais nova, que também é atriz, pensarmos a atuação como profissão, não como hobby. A gente sempre sim, pensou como profissão, como chegar num momento que a gente conseguisse se manter com arte. Eu me mantive sim, durante muito tempo, principalmente com teatro. Hoje faço audiovisual, faço outras coisas.
Mas eu Sim. apostei muito no teatro e deu certo. Né? Desde que não se vive de teatro, claro que não é para todo mundo. Sei que eu sou exceção, mas fiz, Sim. passei por isso. Né? E da atuação, quando eu tinha 15 anos no meu colégio, me abriram a possibilidade, a partir de um exercício que eu fiz apresentando uma cena num evento da escola, festa Sim. junina, algo assim, me abriram a possibilidade de dirigir um grupo de teatro, Sim. ministrar aula dentro eu estudei numa escola católica, dentro do programa da pastoral. Então ali eu comecei a ver que eu realmente gostava de dirigir, de produzir. Né? Eu comecei, na verdade, minha primeira experiência com teatro foi com uns Sim. 10 anos, de projeto de colégio, de trabalho de escola, que a Novinho. gente acabou falando sobre Shakespeare e a gente criou um curta quase assim, sobre Shakespeare, sobre Romeu e Julieta, e eu fiz a adaptação do roteiro, direção, figurino, e fiz o Romeu. Então, minha primeira experiência no teatro já era bem global, assim, fazendo tudo. Com 15 anos eu Sim. tive esse grupo, também fazendo tudo, produzindo, alugando equipamento, pedi liberação para o autor do texto, que era um texto que eu já conhecia, consegui liberação, vendi ingresso, tudo. Sim. E aí, quando eu venho para a faculdade, eu fiquei um tempo estudando, depois reacendeu a minha paixão de fazer coisas, né? Então, montei um espetáculo na faculdade, dentro de um projeto também de Sim. alunos, que eu também escrevi, fiz a cenografia, fui assistente de figurino da figurinista, roteirizei, atuei. E aí, quando eu começo o meu grupo, aí, Sim. um pouco antes de eu começar meu grupo, eu começo a produzir. E começo a ver que eu tinha paixão por produzir teatro. Então, produzi durante um tempo, a minha companhia, Sim. eu comecei produzindo, depois dirigindo. Foi na minha companhia que eu dirigi a primeira vez, depois fazendo preparação de elenco. Comecei uma oficina de teatro mesmo, por conta. Também é coletivo, né? O Coletivo Preto Sim. somos eu, o Ensino Januário, meu cunhado, a Sol, minha irmã e o Orlando Caldeira. E ele me cedeu espaço para eu começar esse curso. Eu sentia que eu tinha o que dividir como ator, como professor, não Sim. queria ficar de frente de alguém, eu foi muito pé na porta, assim, né? Comecei um curso, foi Sim. muito satisfatório, tive um retorno muito bom. Depois, a partir disso, comecei a trabalhar como preparador. Então, aí eu já tinha trabalhado com produção, preparação, dando aula, atuando, roteirizando. Recentemente, fiz meu primeiro roteiro de audiovisual, que foi rodado. Sim. E a marca foi uma coisa que foi muito sem querer, quase, assim, né? Foi da vontade de usar a saia que a gente começou a pensar a possibilidade de produzir nossas próprias. Testamos modelos, fomos testando e aconteceu. E hoje eu tenho uma empresa, eu faço gerência de uma empresa. É uma coisa que até hoje eu fico meio surpreso, assim. Mas tem andado muito bem, Sim. graças a Deus. E aí acho que é isso, as funções que eu tô são meio essas, já é bastante. Né? Mas a arte foi me levando para outras coisas. Na arte eu comecei a trabalhar mesmo aqui no Rio, porque eu tive meio que jogar minha carreira de Porto Alegre fora quando cheguei no Rio, né? É uma coisa das grandes Sim. cidades, tá um pouco difícil, né? É difícil você carregar na mala a bagagem que você tem, porque não tem as grandes cidades não reconhecem muito as trajetórias, né, que você tem Sim. em outros espaços. Isso é bem cruel, assim, né? Mas sei que não é uma trajetória só minha, uma coisa que acontece com muita gente. E aí eu comecei mesmo produzindo. Fiz espetáculos curtos, fiz teatro infantil, mas eu comecei a trabalhar Sim. mesmo, conhecer a galera do Teatro do Rio de Janeiro produzindo, trabalhando como assistente de produção, diretor de palco, carregando o cenário, fazendo um bico de produção numa estreia do espetáculo e tal, fui conhecendo as pessoas. Sim. Foi assim, o corre, eu sou um cara do corre, assim, se tiver alguma coisa para fazer, se estiver pagando bem, ou se não estiver pagando bem, mas for interessante para minha construção de objetivo, eu faço. Assim. Sim. No meu Instagram tá lá a descrição. O que eu não souber, eu aprendo. Eu adoro aprender coisa nova, eu adoro mesmo. Um dos maiores presentes que eu ganhei da minha mãe foi essa sede por conhecimento. Minha mãe sempre falou sobre Sim. aprender. Sempre falou sobre o valor, inclusive financeiro, que tem o conhecimento, né? E eu cresci com esse valor. Cresci valorizando muito saber as Sim. coisas. Mesmo dentro de um projeto, mesmo as coisas que eu não ponho a mão diretamente,
que tem alguém fazendo, eu gosto de saber, pelo menos um pouco. Sim. Eu aprendi design gráfico sozinho, fazia os cartazes das minhas peças, né? Fazia os projetos de venda dos meus espetáculos. Depois fiz a parte de design da Galo Solto inicial toda, depois eu passei para alguém. Então eu sou do corre, vou fazendo. Rapaz, isso que você fala é bem interessante. Eu queria trazer bem esse aspecto, porque você realmente é do corre. Me lembro que quando eu conversei com você, antes de tudo, eu já senti uma aura de professor. A forma que você fala, a sua voz também, tudo isso. A sua voz, ela é encantadora, pelo menos para mim é. E a galera tá dizendo a mesma coisa aqui no chat. Ela é encantadora e você fala num tom de inspiração. Então você gosta de falar das coisas que você aprendeu. E geralmente quem gosta de aprender tende a gostar de ensinar, né? Então você gosta dos desafios. Me lembro quando você falou da Galo Solto, você falou que fazia o design gráfico, fazia cartaz, fazia isso, e por aí vai. E realmente isso, né? É interessante que quando você conta sua história, não teve nada planejado. Claro que a gente faz planejamentos, né? A gente tem metas, tem sonhos, mas à medida que a gente vai fazendo as coisas, novas coisas vão acontecendo, uma coisa vai desenrolando outra e por aí vai. Então, essa questão de ser do corre, ela é muito importante, né? Muitas pessoas usam esse termo corre apenas para se referir a algo, vamos dizer assim, sem planejamento, mas pelo contrário, não é que não haja planejamento, mas cedo corre é que faz coisas que a gente não espera que aconteçam, né? Essa questão de topar coisas novas, desafios. E uma das coisas também interessantes que você falou e é muito legal, o Harari escreve isso, né? No Sapiens, é um livro maravilhoso, né? Que ele fala que a habilidade do futuro é aprender a aprender. Essa questão da resiliência e da versatilidade, você traz isso. Então é muito interessante ouvir isso. Enquanto isso aqui, né, a galera tá fazendo os comentários aqui, vamos ler aqui alguns, né? Eu não tô Pedindo para você conseguindo ver. cantar. Não tá Não aparecendo consegue ver, comentário. não? Não. Travou lá Ó, atrás e não apareceu. peraí que tem uns aqui interessantes, peraí. Tem um aqui deixa eu ver aqui, ó. Da Isa Black Woman, quer dizer, Dreyson? Travou aqui, gente. Travou aqui. Foi o meu, foi o do Dreyson. Tô em dúvida. Deixa eu ver aqui. Ixi, acho que travou. Quanto isso aqui eu vou procurar. Ó, o Dreyson caiu. Vamos esperar aqui ele entrar novamente. Enquanto ele não entra, mandem aqui perguntas, comentários, tudo isso está sendo bem interessante. E também digam o que é que vocês querem ver aqui no Referência. Eu sempre entro em contato com algumas pessoas aqui, vou trazendo uma galera assim. É a chance de a gente conversar mais intimamente, de forma mais próxima, resenhar, trazer esse bate-papo, saber as referências do convidado, de uma forma mais próxima. Eu sempre tento trazer isso num bate-papo leve, solto. Então é isso. Então mandem aí comentários, perguntas. Então, o Dre está voltando aqui agora. Voltei. Hey, voltou, voltou. Tá aí Mas sem tranquilo, querer. enquanto você estava voltando aqui, já estava aqui procurando os comentários. Au Isso. Libonaticadu, não sei se eu estou lendo certo, falou que você é o melhor ator e preparador do mundo. A Isa Black Woman falou a mesma coisa, ele disse que você é incrível, sensível, sabe preparar o elenco com técnica e com humanização. O beijo para Labote. Ah, meu Deus do céu, estou em dúvida. Libonaticadu e a Isabela, Isa Black Woman. Um beijo para vocês. Deixa eu ver aqui mais Beijo. comentários interessantes. É o Imediatos Contatos falou que você tem uma voz incrível para você dar uma palhinha. Dreyson, realmente. Você, além de ser um cara bonito e estiloso, é um cara que tem uma voz incrível. Incrível, incrível mesmo. Você canta também, Dreyson? Tipo, quer dizer, eu sei que você canta porque eu já ouvi músicas suas. Mas você também, se tá lá na sua bio, você se declara também como cantor? Pensa em lançar um CD, Cantor, um álbum, algo do tipo? cantor não. Tô querendo me arriscar, tô tomando coragem. Tem alguns anos que eu tô tomando coragem. Canto, eu confesso que o que mais me deixa tímido até hoje é cantar. Sim. Eu fiz alguns musicais, assim, já fiz participação em show de amigo. Sim. Vários espetáculos que eu fiz, mesmo sem ser musicais, eu cantava nos espetáculos. Sim. Então, o teatro é o espaço onde eu uso mais o meu canto. Eu nunca cantei
né, não trilhei uma trajetória de cantor, mas já cantei bastante no teatro. Sim, sim. E interessante isso. Outra coisa também que você traz que é muito legal, né? Eu leio muito sobre essa questão dos aspectos, né? Da nossa formação e a gente percebe que muitas das vezes o mérito ou a deficiência, né? Muitas vezes parte da nossa referência familiar, né? E a galera Uhum. estava falando, por exemplo, muito da importância, né, da família Smith, né? Como é uma família que traz, ela não é só uma família, mas tem todo o referencial simbólico, né? Dessa questão do apoio, dessa quebra da família tradicional, né? Já que, tipo assim, eles trazem muitos debates, né? Que quebram isso. E você também é uma pessoa que faz parte de uma família que traz muitas coisas, faz muitas coisas, tem essa referência e eu percebo essa união, esse apoio. Para você, qual a importância, qual é a importância na sua família, da sua família, na sua formação como homem e profissional? Toda, total. Eu sempre, quando perguntam de mim, assim, eu sempre falo da minha mãe e desse Sua mãe é lugar. maravilhosa. Beijo, Vera Linda. Minha mãe é artista também, né? Minha mãe também é de exatas, se formou contadora, trabalhou como auditora Sim, fiscal, trabalhou anos, né, nas exatas e depois de se aposentar ela foi para as artes. Escreveu a primeira Princesa Negra do Brasil, que chama Princesa Violeta, primeira história com um anjo negro, que é o Lee, e, e depois foi para as artes de modo geral. Recentemente ela sim, estreou como atriz num projeto. Mas eu sempre falo isso foi pós a gente já ter andado bastante nas artes, né? sim, Mas eu sempre falo da minha mãe porque eu sei o privilégio que é ter crescido com pais que apoiam a arte, né? De sim, modo geral já é raro, pensando em famílias pretas, então é mais raro ainda. Então, claro, não é mágica eu estar onde eu estou, eu conquistar as coisas profissionais que eu já conquistei, né? Eu parto de um lugar de algumas vantagens sociais, né? Claro, sim, isso também não pode ser um limitador, a gente não ter o apoio familiar enfim, mas não pode ser um delimitar, né, o que você pode ou não. Limitador acaba sendo. Mas eu sempre acho importante falar de onde eu parto para também não se achar que foi mágica, sabe? Eu sei a vantagem sim, que é, de várias formas, você ter uma família que você fala, ó, eu vou fazer teatro. E a minha mãe falou, você precisa fazer uma faculdade. Ela tinha essa exigência que eu fizesse uma faculdade. Mas não era uma questão fazer uma faculdade de teatro, né? sim, Também fez vários alertas. Falou, ó, se você realmente virar teatro, pode ser que você passe um pouquinho de fome. Pode ser que você não consiga se manter. Pode ser que você não tenha uma boa casa, né? Pode ser que você passe bons perrengues, pelo menos por um bom tempo. Né? Então eu tinha sim, essa troca muito real com minha mãe, mas não era uma troca de limite, né? Era mais um choque de realidade que minha mãe, né, é uma artista das exatas como eu, então é muito sim, realista, né? Às vezes até demais, mas é bom porque sempre tive essa baliza também, né? sim, E também não precisando eu tô aqui, né? Minha mãe criou a gente muito pro mundo, todos os filhos, né? Minha mãe sempre sim, criou a gente para com 18 anos já se virar sozinho. Sempre falou sobre isso. Então a gente procurava a nossa independência de várias formas. Eu, por exemplo, eu dava aula particular. Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim pensando, ó, vou fazer faculdade, vou tentar carreira no Rio, mas eu tenho como possibilidade dar aula particular. Dava aula particular de sim, química, física e matemática, dei aula dos 15 aos 18 anos. Então, eu tinha essa possibilidade. No máximo, eu vou correr atrás de aluno. Também é incerto, também precisa de um corre, mas eu tinha essa possibilidade. Né? Eu não vim, sim, vou ver o que acontece. Né? Eu vim já com uma carreira, né, começada, já confiando no que eu sabia sim, fazer e tinha essa possibilidade de um trabalho de um trabalho fora das artes também, né? Então, sim, como você falou, eu sou do corre, mas eu não é um corre de vamos ver o que acontece. É um corre de traçar objetivos e ir. E fazer o que precisar ser feito para alcançar esse objetivo. sim. Uma coisa, você perguntou de quem é 353, eu tô um tempão querendo falar uma coisa Sim, que fale. eu acabei de realizar um sonho.
eu realizei um grande sonho que era fazer como ator cena de ação. Eu tinha esse sonho desde criança, via muito filme de ação com meu pai, amava isso, depois fui curtindo super-herói, filme de herói, mas tinha essa paixão muito grande por filme de ação. Só que eu não sabia lutar, não sabia fazer nada, não sabia, né, não sabia por onde começar isso. No ano passado, numa virada de chave, um momento que eu estava virando várias chaves na minha cabeça, terapia também, que eu tô há 2 anos que eu faço terapia regularmente, isso é uma coisa também, para quem puder, faça, porque é muito bom. Sim. Mesmo que você não esteja com algum problema, se não esteja mal, você vai ficar melhor. De onde você está, você vai ficar melhor. Com certeza. E eu pensei, cara, o que eu estou fazendo para realizar esse sonho? Nada, né? E comecei a me direcionar para isso. Fui atrás de um cara que eu mal lembrava. Meu professor, se eu vi isso, talvez ele fique um pouco chateado. Mas eu não lembrava nem o nome dele. Eu lembrava que eu tinha conhecido um cara em teste de vários testes, teste musical. E meus cachorros. Eles são fofos. Fazia luta, a gente tinha trocado uma ideia sobre isso. E depois ele começou a trabalhar como dublê e eu comecei a acompanhar isso. Eu não lembrava nem o nome. Fui atrás dele e falei, ó, eu tenho um sonho. Falei assim mesmo, eu tenho um sonho de fazer aula de fazer cena de luta, eu quero muito fazer isso. Eu resolvi fazer o que for possível para eu começar a me direcionar para esse sonho. Coincidentemente, mas não acredito em coincidência, né? Tudo são, né, caminhos do axé, ou da espiritualidade, ou do, sei lá, do invisível, né? Posso que você acredite. Ele falou, pô, tô querendo dar aula há muito tempo e não começo, tenho projetos de dar aula há um tempo. Estava falando sobre isso essa semana e a gente começou juntos a treinar. Sim. E ele é dublê, ator, então a gente começou um treinamento voltado para cena de luta, cena de ação, um treinamento particular. Sim. E ontem, no trabalho que eu estou fazendo nesse momento, eu tive a possibilidade de gravar uma cena de luta, lutando contra 5 caras, assim, uma mega coreografia, e que só foi possível porque eu estava preparado. Né? Resumindo, eu queria uma coisa, eu queria realizar um sonho e eu pensei em estar preparado para quando a possibilidade de realizar esse sonho viesse. E eu estava. Né? Então, se tem uma coisa que eu estou no momento querendo dividir com as pessoas cara, pense qual é o seu sonho, trace os seus objetivos, se direcione para ele. Né? Reza, bate seu tambor, vai à igreja, faz o que você tiver que fazer. Tem a ver com o invisível, né? Se joga a energia, mas também esteja preparado para quando o universo te der a oportunidade que você está pedindo. Isso que, Dreyson, antes de tudo, parabéns, velho. Fico muito feliz. Quando você começou a falar, seu sorriso já estava assim, ó, de orelha a orelha. Então a gente sente isso. E isso é muito legal que você fala. O Mano Brown, ele fala, né, que tipo, se a gente não tem sonhos, a gente está morto, né? Se a gente tirar os sonhos da pessoa, você matou a pessoa. Então, tipo, sonhar é importante, mas uma coisa que as pessoas falam muito assim, nos faltam oportunidades. E sim, realmente, nos faltam oportunidades, sabe? Não existe oportunidade assim, tanto quanto a gente queria para a população que busca esse crescimento, principalmente para nós, né? Mas também tem essa questão, né? Muitas das vezes, quando a oportunidade surge, a gente não está preparado. Então, quando a gente sonha, o sonho tem que se converter na ação, no sentido de, não, quero fazer uma coisa, vou me preparar. E no corre ali surge. Quem se prepara e faz o corre, em um momento uma porta abre, né? O corre basicamente é isso, né? Como o Michael Jordan também fala, né? Que as pessoas falam que ele acerta muitas coisas, mas ele fala, eu tentei muitas vezes, errei muitas vezes, mas como eu errei muito, tentei muito, eu vou acertar muito também. Então é exatamente isso. Isso que você traz é bem interessante. E eu mesmo estava, eu nem sabia que você estava se preparando pensando nisso. Eu vi você treinando artes marciais e fiquei, nossa, e você fazendo os movimentos, depois você fez um vídeo, você fazendo o movimento do chute e por aí vai. E você já juntando já, né, com o Galo Solto, foi pronto, o Black Samurai. Saia, cabelo longo e fazendo artes marciais, pronto, é o que a gente está precisando. E eu gosto muito dessa estética do Black Samurai, né, do Afro Samurai. Eu vi um quadrinho sobre isso, falei, pronto. Se virar filme ou série, já temos o ator aqui. Por favor. E mas interessante isso. Fale. Eu, como professor, eu já joguei essa para os meus alunos. Dreyson. Só porque o papo tá bom, fica caindo essa live aqui. Instagram, me ajude, Instagram. Ai, meu Deus do céu.
Enquanto o Dreyson volta, mande aqui perguntas, comentários. E o Dreyson irá voltar em breve, viu? Enquanto isso, né, vou falar novamente do livro que eu indiquei, né, que é O Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. Peraí que o Dreyson vai entrar aqui novamente. Aqui, ó. Enquanto o Dreyson não volta, o livro que eu indiquei hoje, né, são Homens Pretos Não Choram. Pronto, voltou. Ah, entrou uma Continue ligação aqui, ó, aqui. a casa Eu sua. nunca soube como tirar ligação no meio de live. O que eu ia falar? Ah, sim, que eu já joguei essa pergunta para vários alunos meus, assim, né? Sim, Você se sente... Você tem vontade de fazer um protagonista. Normalmente, né, todo ator tem vontade de protagonizar um filme. Mas muitas vezes quando você fala assim, você tem vontade? Você sabe que lá no fundo a pessoa tem. Mas às vezes, ao se deparar só com essa pergunta, a pessoa já trava. Porque tem um sim, medo da responsabilidade, em primeiro lugar. E aí, quando não é isso, quando a pessoa não tem medo da responsabilidade, aí vem a segunda pergunta. Você se sente preparado hoje para fazer um protagonista? E aí que quem não tem esse medo dá uma quebrada. Assim, né? Porque eu dá. acho que a gente precisa estar preparado, cara. Se a gente não está preparado, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Né? Não quer dizer que todo mundo Sim, vai estar preparado o tempo todo, mas pelo menos você precisa ter sim, não. envolvimento na direção que você quer como objetivo. Né? Senão você está só se iludindo. Né? Senão é ilusão. Sim, Né? Talvez você tenha que estudar um pouco mais, talvez você tenha que ler um pouco mais, talvez você tenha que trocar com pessoas. Né? De repente você não tem a oportunidade de sim, estudar por questão de localização, de grana, de tempo, mas você pode trocar uma sim, mensagem com alguém. Assim. Eu sempre falo do nosso coletivo, né? O Coletivo Preto, a gente trabalhou com muita gente legal, muita gente já de nome, né? sim, Já conhecida, quando a gente ainda não era nem um pouco conhecido, quando a gente ainda estava muito no corre. Isso se deu porque a gente chegou até as pessoas. Né? sim, Eu produzi um tipo de leituras dramatizadas só com atores, autores e diretores pretos. Eu fui atrás desses autores. Eu fui atrás da minha rede, pedindo indicações. Fui sim, atrás né? Mas esse ciclo de leituras ele expandiu muito a minha rede e a rede das pessoas que trabalharam lá. Então, nesse trabalho, sim, autores conheceram atores, atores conheceram diretores, pessoas que eu sim, puxei na assistência de produção conheceram diretores e seguiram trabalhando com eles, né? E foi onde eu conheci o Rodrigo França, mais próximo, foi onde eu conheci o Fabrício Boliveira, estava fazendo uma novela, estava aqui no Rio, cheguei para ele e falei, e aí, você topa? Topo. Nunca tinha trocado uma ideia com ele, sabe? Mas eu tinha um projeto que eu acreditava o suficiente nesse projeto sim, para apresentar para alguém que eu admirava. E isso criou uma ponte entre a gente. E hoje eu troco o WhatsApp com o Fabrício todo bobo. Eu falo para ele, fico bobo até hoje. A gente troca sobre filme que estreou, coisas, né? A gente já trabalhou juntos, tem um projeto juntos, né? O Elenco sim, Negro, que eu tô envolvido, que é um projeto dele e do Gabi. Então, eu acredito muito nisso. Assim, quando a gente se direciona para o que a gente quer, confia no que a gente tem, a gente pode trocar com qualquer sim, um, assim, né? A gente mesmo, né? Se conheceu assim no Instagram, trocando sim, ideia, né? sim. Então, E marcou, e não foi aquele negócio, vamos ver, não. A gente marcou e foi, se viu. sim. E eu falo muito para os meus alunos, né? Eu estou sentindo uma falta de dar aula, que eu gosto muito de dar aula, de verdade. Né? E a gente tem que vai Sim, ensinando e aprendendo, né? Ensinando e vendo do que a gente é meio cínico. Que a gente ensina e sim, não faz, a gente vai se cobrando de fazer o que a gente fala, né? Na repetição. sim, Com certeza, desde que eu comecei a dar aula, eu me tornei um ator muito melhor pela troca com as pessoas, né? sim, Porque você aprende muito dando aula, mas eu falo assim, cara, você precisa acreditar no que você faz, né? E se você está com medo, vai com medo mesmo. Vai com sim, medo mesmo, mas vai. Né? Não espera passar alguém falou ali com o nego presente. Foi um projeto sim, lindo também. Mas eu sempre penso, cara, vai com medo. A série que eu fiz ano passado também, assista o que puder, a série Love, tá no Amazon. Que é a primeira série que eu fiz um personagem grande, assim. Eu fui, primeira vez que saí do país, eu não viajei pouquíssimo na vida. Né? E aí eu gravei no Uruguai a série, tudo muito doido, ficar 2 meses fora, um personagem grande, primeira vez, não tinha muita experiência. Falei, cara, quer saber? Eu sou a Viola Davis, ninguém vai me tirar isso da minha cabeça. Eu vou acreditando nisso e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Teve alguns momentos que teve será que eu sou mesmo? Teve.
Mas aí eu já tinha combinado comigo de não arredar o pé, de que eu era Viola Davis, que nada ia tirar isso da minha cabeça, nem eu, né? Teve um momento que quase que eu mesmo tirei, me sabotei nisso, mas eu tinha essa crença, assim, pra voltar, sabe? Porque, Sim, principalmente pra atuação, mas eu acho que em tudo. Eu acho que a autoconfiança, ela é muito importante, ela faz muita diferença, sabe? sim, Mesmo que você finja, né? Em inglês fala fake to make it, né? Ou em português tem uma adaptação que é finge até que atinja, né? Às vezes a gente precisa sim, fingir uma confiança, né? Para poder abrir o peito e vir com tudo para um trabalho, sim, para uma entrevista de emprego, né? Para uma possibilidade de contato com uma reunião, né? Abre o peito, finge sim. confiança. Eles vão acreditar em você e aí você vai acreditar em você mesmo no processo. Eu acredito muito nisso. Rapaz, isso é muito bom e importante de ouvir. Quando você fala tudo isso, você não só fala, mas você traz exemplos. E a maior prova disso é isso, né? A gente se conheceu pelo Instagram e foi trocando ideia, foi se falando. E volto a dizer novamente, tem muito essa ideia de planejamento, tudo ser perfeitinho, e achar que tem que estar 100% preparado para fazer algo. E não, gente, o que o Deison fala é verdade, rede de contatos, falando, agindo, tá com medo, vai com medo mesmo, e vai fazendo. E outra coisa também, ensinando o que a gente aprende, né? Isso é até neurociência, né? Se eu não me engano, que uma das Sim. formas de você reforçar o que você aprendeu e aperfeiçoar, né? Ensinando. E muito, muito interessante isso, muito interessante. Gente, infelizmente já estamos indo já para o final desse papo aqui. Vou fazer aqui mais duas perguntas para o Dreyson aqui. Então, perguntas aqui de chave. E as outras perguntas, ficaram outras perguntas aqui muito interessantes, muito boas. Ficará para um próximo papo. Haverá próximo papo aqui, com certeza. Primeira Por pergunta favor. das duas. Dreyson, se você pudesse agora voltar a 10 anos atrás, qual conselho você daria para o Dreyson de 10 anos atrás? E a segunda pergunta é: quais são os projetos atuais? Fale sobre um pouco sobre sua série, para a gente assistir, o nome, o que, é que você está fazendo, tudo isso para a gente acompanhar. E gente que está assistindo aqui, que não segue o Dreyson, que está assistindo aqui agora, que está assistindo no YouTube, né? Porque vai estar no YouTube aqui essa entrevista. Sigam o Dreyson, tudo isso. Pois bem, Dreyson, responda aí. São perguntas difíceis. Eu vou começar pela mais fácil, que são Sim. os trabalhos, né? Eu estou gravando agora uma série da Disney, primeira série original Disney Plus brasileira, Sim. chamada Magia de Aruna, uma série de fantasia, que é nessa série que eu estou realizando esse sonho de fazer uma cena de ação. E eu adoro fantasia, né? Adoro o universo mágico. Eu Eu sou um também. nerd de 13 Somos. anos, assim, muito forte dentro de mim. Eu tô com uma camisa do Naruto, caso alguém tenha reparado. Quase ninguém repara. É uma camisa do É verdade, Sasuke. eu não tinha reparado, não. E eu tô com a série Love no Amazon, que é uma série muito boa. Eu Sim. tenho muito orgulho dessa série, eu gosto muito dela. Uma série bem ousada nas problemáticas que ela aborda. A série inteira tem 3 horas e meia, dá para assistir numa pegada só, são 6 episódios de 35 minutos. É uma delícia de assistir. Sim. E gravei recentemente uma série chamada As Aventuras de José e Durval, sobre uma série biográfica sobre Estãozinho de Chororó. Por esse ano, acho que é meio isso. A gente vai voltar com algumas coisas do Coletivo Preto, aqui no Rio. Sim. A gente completa 5 anos, né? Uma companhia que tem, nesses 5 anos, um trabalho contínuo. A gente estreou um espetáculo por ano, fora os eventos de formação que a gente fez e de Sim. conexão, que é um dos pilares do Coletivo Preto, né? Conectar pessoas, conectar artistas pretos. E acho que é isso. Estou atirando mais para o audiovisual nesse momento. E agora, falando de conselho há 10 anos, isso é muito profundo, né? Eu sou pisciano, né? Pisciano vai muito fundo nas coisas. As referências é isso aqui, ó, provocações que trazem você Cara, trazer lá do fundo essas coisas boas. há 10 anos eu tinha 21. Quando eu tinha 20, 21 foi um momento que eu fiquei um pouquinho parado, assim. Foi uma fase que eu tava Sim, meio... não tava com tantos objetivos. Eu gosto muito de para onde minha vida foi e tá indo. Então, eu não sei se eu mudaria alguma coisa, sabe? Mas talvez esses 2 anos eu poderia ter aproveitado melhor. Eu diria, cara, se mexe. Se mexe porque quando você se movimenta, o universo se movimenta a seu favor. Assim. Foi uma coisa que eu aprendi na prática. Eu já sabia, mas eu aprendi na prática um pouco depois, alguns anos depois.
né, lá pelos meus 25, 26, que eu comecei a, Sim, a sentir isso, né, me colocar em movimento mesmo. sim, Acho que se eu falasse com o Dreyson de 10 anos atrás, eu diria, cara, não se acomoda. Não se acomoda, não sofre. Há 10 anos atrás eu estava trabalhando como garçom. Galera, quando eu falo que eu sou do corre, eu trabalhei em cerimonial judaico, fazendo bar mitzvah, casamento, distribuindo havaiana em casamento, eu fazia isso. sim. Trabalhei como garçom, freelance, trabalhei como garçom em restaurante. E eu diria isso pro Dreyson de 10 anos atrás. Falei, cara, segura a onda, segue no corre, né? Paga seu aluguel aí, mas também se movimenta para a arte. Eu acho que eu teria me dado uma acordada maior para a arte logo. Sim. Eu acho que a entoada da nossa conversa foi sobre isso, né? Sobre a movimentação. Isso que você falou é bem pertinente. Vou até anotar aqui para botar na descrição aqui, botar seu nome aqui. Se movimente, que o universo se movimenta junto com você. É isso. Hum, acho que só essas palavras assim Fechamos tem com essa. todo um conteúdo. Fechamos com essa aí, ó, tá vendo? Já fica uma deixa aí para você começar a pegar seus pensamentos, suas falas e escrever para fazer um compilado e daí sai um livro, viu? Daí sai um livro. Tá Dreyson, foi um certo. prazer Obrigado. enorme estar com você aqui hoje. Você que é um homem lindo, maravilhoso, cantador, gente fina. Como a Isa Black Woman falou, nós sempre buscar essa humanização. Sinto muito isso de você. Essa questão de sempre do igual para igual, sabe? Então foi um prazer enorme. Obrigado pelo seu tempo, pelo carinho. Vou assistir a série. Vou botar aqui o link no YouTube também, o link, suas redes sociais, da série. Vou assistir a série também. Vou fazer uma crítica lá da série. Lá sempre faço indicação de Por livros, favor, mas vou nunca faço fazer de isso também. série. Vou fazer a série lá e indicar pra galera e muito, muito obrigado. E em breve aí, tô fazendo já arte, já vai sair mais uma arte sua, agora digital, que dá pra fazer virar poster. Boa. Você, incrível. Viu? E, gente, Obrigado, fiquem ligados Diego. aqui no Referências. Diga, pode dizer. Muito obrigado pelo papo delicioso, pela condução afetuosa. Obrigado mesmo, eu te admiro pra caralho. Não sei se pode falar palavrão no YouTube, mas te admiro pra caramba, de verdade, de verdade. Assim, você é um artista muito sensível, isso aparece em todos os seus trabalhos. Obrigado mesmo. Muito, ó, é muito bom isso e é um ato simbólico, né? A gente viu, infelizmente, a gente viu, né? Virou fama, ou teve repercussão grande, dois homens pretos se agredindo e a gente tem que dar visibilidade para homens pretos trocando um afeto sem essa masculinidade tóxica que impede da gente se amar e se apoiar e se admirar de uma forma mais humanizada. Então, eu agradeço a você e a todos que estão aqui. Até. Beijão, tchau, tchau. Beijo. Obrigado, gente. Tchau.